A paz do Senhor Juvenis. Meu nome é Igor. A paz do Senhor Juvenis, eu sou o Diácono Hércules. A paz do Senhor Juvenis, eu sou a Gabriela. A paz do Senhor Juvenis, eu sou a Aline. Nós somos da Igreja Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho. Nós ficamos em Cariacica, Espírito Santo, Brasil. Seja bem-vindo você que é aluno aqui da Marcas do Evangelho. Seja bem-vindo você que é visitante. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E nós estamos começando mais uma revista nesse trimestre, que é Personagens Marcantes da Bíblia. Confesso que eu estou muito animado com esse tema. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer quando eu leio a Bíblia é ficar vendo o personagem e pensando na história de cada um, seja no bom exemplo ou no mau exemplo de cada um, é claro. Eu queria perguntar para você, Juvenil, para já aquecer aí o chat, qual é o seu personagem preferido da Bíblia? E na aula de hoje, que é a aula de número 1, nós vamos ver sobre José, fiel até nas desventuras. Então, como nós não começamos nada sem orar, vamos orar. Senhor Deus, obrigado por esse dia. O Senhor conduz essa aula, conduz aqueles que vão estar assistindo essa aula, que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. No nome de Jesus, amém. A paz do Senhor Juvenis, meu nome é João Antônio e vamos para a leitura bíblica em classe, que se encontra no livro de Gênesis 37, do 1 ao 11. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. Sonhou ainda outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e as 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, respondeu o seu pai e disse-lhe: Que sonho é esse que sonhaste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Foi isso, Juvenis. Fiquem com a aula. Então, Juvenis, os objetivos dessa aula são apresentar os desafios enfrentados por José, refletir sobre a soberania dos planos do Senhor com José, encorajar os juvenis a permanecer fiéis, inclusive à frente a adversidades. O tópico 1 diz quem é José. O próprio nome José vai dizer: possa ele acrescentar. A sua origem e o seu nascimento tiveram um grande significado. Até porque ele era filho de Israel, ou Jacó. Ele nasceu da sua esposa, que ela era estéril. Então ele já carregava nele um significado muito importante, e ele era muito celebrado por causa desse fato. Partindo aí então pro segundo subtópico. Então a gente vai ver aí o favoritismo de Jacó pelo seu filho. José era filho de Raquel, que era estéril. Jacó teve seu filho na velhice, e o nascimento de José foi um milagre. Então isso a gente já vê que há uma inclinação de Jacó por esse menino que também foi uma promessa de Deus. José também, ele era um bom filho. E automaticamente, por ele ser um bom filho, ele denunciava, o pecado dos seus irmãos. Mas o que fica mais evidente ainda, esse favoritismo de Jacó para José, quando ele presenteia José com essa túnica. E os seus irmãos ali já ficam com ainda mais raivas, ainda com mais inveja dele. Essa túnica, ela parecia com roupas que a realeza usava. O pano de fundo nessa família é um ódio sendo nutrido no coração dos irmãos de José. Contra ele, sobretudo, a predileção paterna, demonstrando pelo presente recebido por José, que é a túnica. Entretanto, esse trama de inveja, ciúmes e orgulho atinge seu ápice quando ele decide partilhar com seus familiares os dos seus sonhos que teve, que basicamente ambos os sonhos compartilhados apresentavam a família se curvando diante de José, o que foi recebido como
como resistência e irritação com os irmãos. Então, mal sabia José que seus irmãos, mais pra frente, iam acabar traindo ele. A gente está vendo uma história com dois lados errados. Primeiro, o pai de José não deveria ter preferido ele. Isso, na verdade, vem do fato dele ser filho da esposa que Jacó amava. Mas, em momento nenhum, o erro do pai justificava o erro dos filhos. Os filhos também erraram ao serem ciumentos, ao serem invejosos de seu irmão. Então, é aquela história que tá todo mundo errado. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque foram raposinhas. Ninguém chegou direto numa tentativa de assassinato que os irmãos tentaram fazer com ele. Foi primeiro uma coisinha ali, daqui a pouco outra coisinha, daqui a pouco outro, entre aspas, errinho que acumulou nessa traição dos irmãos. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com cada um dos nossos problemas e vigiar o nosso coração, porque nós somos falhos e pecadores. E se a gente não tratar uma situação, ela vai virar uma bola de neve que vai sair do nosso controle. Mas uma pergunta que a gente deve fazer: foi essa família que Deus escolheu para dali sair todo o povo hebreu, que foi o povo escolhido de Deus no Antigo Testamento? Então, Juvenil, por que Deus nos escolhe, mesmo sabendo que nós somos tão falhos? Por que Deus escolhe os homens para fazer a sua obra, sabendo que os homens podem falhar? Primeiro, porque Deus não está baseado no sucesso humano, mas no seu poder. A obra de Deus floresce e cresce não porque os homens são bons, mas porque Deus é extraordinário. Mesmo que os homens caem, Deus vai restaurá-los. E se eles não quiserem, Deus levantará outros. E aqueles que obedecerem a Deus e amarem a Deus vão continuar fiéis até o final. Deus escolhe cada um de nós não por base no nosso mérito, não pela nossa capacidade, porque Deus nos capacita e nos prepara para fazermos a sua obra. Deus escolhe cada um de nós para fazermos a sua obra baseada em seu poder e em sua vontade soberana, não por nenhum mérito que possamos ter ou porque nós podemos fazer alguma coisa. Deus chama, Deus capacita e Deus nos mantém de pé. E se alguém cair e se arrepender, Deus levanta e continua fazendo a sua obra. Deus abençoe. O ódio que crescia no coração dos irmãos de José ganhava força e se materializou num plano cruel. Certo dia, José foi enviado por seu pai para encontrar com seus irmãos, longe de casa, os quais viram numa situação ótima para matá-lo. Se não fosse o irmão mais velho de José, o Rúben, o plano inicial teria sido executado. Então, diante da alternativa, os irmãos de José cavaram uma cova e só esperaram o momento perfeito para pegar e jogar ele. A paz do Senhor, telespectadores, bem-vindos a mais um Marcas News, onde as notícias de hoje se encontram com as histórias de ontem. Eu sou a Mila Milagres e na edição especial de hoje vamos falar sobre uma história cheia de reviravoltas, ciúmes e até um plano maligno. Isso mesmo, hoje vamos conhecer uma história sobre um jovem sonhador, José. Estamos na terra de Canaã, na casa de Jacó, e ele tinha muitos filhos, mas José, ele era o queridinho. O pai amava tanto esse filho que fez uma túnica especial para ele, cheia de cores e de estilo. Mas será que isso pegou bem entre os irmãos? Nada disso. Os irmãos de José começaram a sentir aquela inveja, ou melhor, uma inveja gigante. Primeiro, porque o pai o amava muito. Segundo, ele tinha sonhos que, digamos, não ajudava muito na popularidade entre os irmãos. Um dia, José foi até o campo encontrar os seus irmãos. E eles já estavam armando um plano maligno. Primeiro, queriam matá-lo, mas depois pensaram melhor e decidiram jogá-lo dentro de um poço. Imagina só, José lá dentro do poço sem entender nada. E os irmãos lá em cima
como se nada tivesse acontecido, comendo um lanchinho. Mas aí veio uma outra oportunidade para eles. Passou uma caravana de mercadores indo para o Egito. E o que os irmãos fizeram? Eles venderam José como escravo. Sim, venderam o próprio irmão. Mas o que fariam com o pai deles? Bom, eles tinham um plano sujo. Eles pegaram a túnica de José, sujaram de sangue de animal e entregaram para Jacó, dizendo que uma fera havia atacado o irmão caçula. E Jacó, coitado, chorou, chorou, chorou e chorou. Ele acreditou que o seu filho amado estava morto. Enquanto isso, José estava sendo levado para uma terra distante como escravo. Que história, hein? Começou com uma inveja, passou por uma traição e terminou com uma grande mentira. Mas essa história ainda está longe do fim. O que será que aconteceu com José lá no Egito? Será que Deus estava vendo tudo isso? Bom, por hoje foi só, galera. Até a próxima edição do Marcas News, onde aprendemos com as histórias de ontem para viver melhor o hoje. Tchau! Isso tudo aconteceu com José quando ele tinha 17 anos. Ele era da sua idade juvenil. Então ele foi vendido como escravo, foi para a casa de Potifar, que era um homem muito importante no Egito. Ele era capitão da guarda de Faraó. E você pensa, um jovem longe de sua família, com o coração partido por ter sido traído por seus irmãos, ele deve ter se dado muito mal lá na casa de Potifar. Não! Não, nada disso. José foi fiel a Deus e Deus honrou a vida dele. Diz a Bíblia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E José amou a Deus e Deus honrou a vida dele naquele lugar. José era tão abençoado e tão próspero que o próprio Potifar confiou a José tudo o que ele possuía e deixou ele como supervisor da casa. Então José atraiu os olhares da mulher de Potifar. Mas José era crente. Então a mulher ia atrás dele, ele corria. Ia atrás dele, ele fugia. Ia atrás dele e ele permanecia fiel. Mas chegou num dia que a situação apertou um pouco. Daí ela agarrou a roupa dele, mas José saiu igual o carro de Fórmula 1. Mas na hora que ele foi embora, uma parte da roupa ficou na mão da mulher. José saiu de lá seminu. Aí o que a mulher inventou? Inventou que ele que foi pra cima dela, e aí quando ela tentou revidar e gritou, ele saiu correndo. Infelizmente, Potifar acreditou nessa história e José foi lá de ser servo na casa do capitão da guarda de Faraó pra ser preso. Tudo isso por causa de uma mentira que inventaram sobre ele. E juvenil, não ache que nós estamos imunes a isso. Todos nós na nossa vida receberemos convites mundanos, mas nós devemos sempre escolher agradar a Deus. A paz do Senhor, juvenis, eu sou o pastor Eric e hoje estou aqui para contar para vocês um testemunho da qual eu já vivi e tive a experiência. Eu trabalho em uma empresa multinacional e um tempo atrás eu recebi um convite também para poder tomar conta de um cargo bem elevado. Só que esse cargo ele demandava uma troca da minha família, do meu tempo com Cristo na igreja, né? Porque eu não teria mais tempo livre para poder vir aos cultos e nem para poder ter um tempo livre com a minha família. E eu resolvi então recusar essa oportunidade. Era uma oportunidade que trazia muitos benefícios financeiros, elevaria o meu cargo financeiro, conquistaria casas, carro que eu queria, mas aos olhos de Deus eu perderia a minha vida espiritual. Então eu resolvi então recusar esse convite, tendo em mente que eu preferi seguir os caminhos de Cristo, os ensinamentos que eu sempre tive desde menino. Eu também não aceitei trocar a minha família pelo dinheiro ou pela finança ou simplesmente pelo carro que estava sendo me oferecido naquele momento. Então eu resolvi então aos olhos espirituais reter essa oportunidade que já chegou a mim em prol da minha casa, da minha família e de Cristo. Então esse é o meu testemunho.
Então, no tópico 2.3 aí, a gente vai ver a continuação dessas desventuras na vida de José. E lendo esse tópico, eu lembrei de um texto que diz em Isaías, capítulo 49, versículo 8, que diz assim: no tempo aceitável eu te ouvi, e no dia da salvação eu te ajudei. Apesar das dificuldades e do período de exílio, que é o que está dizendo esse texto, que Deus estava querendo dizer para o povo de Israel é que ele nunca o deixaria, mesmo naquela situação. Então isso é muito evidente na vida de José. Ele foi levado cativo. A princípio, ali na casa de Potifar, ele viveu uma situação favorável, mas devido a esses problemas aí que o Igor mencionou, ele foi levado preso. Então ali você já viu que continua na realidade essas desventuras, essas situações adversas na vida de José, mas ele permaneceu fiel. E na prisão, ele também prosperou. Então, na prisão, Deus também estava com ele. Aí ele vai lá, copeiro do rei e o padeiro, tem um sonho ali na prisão. O copeiro, José, ele interpreta o sonho dos dois e é restituído o cargo do copeiro, mas o padeiro, ele sofre a consequência dos atos dele. Automaticamente, a gente vai ver que José, ele pede para o copeiro se lembrar dele quando ele for servir o rei novamente. E a gente vê que o que era mais fácil? Seria muito fácil esse copeiro lembrar, porque ele estava ali ligado diretamente ao rei, ele estava servindo ao rei, estava frente ao rei. Então era muito fácil ele lembrar. Só que não, ele esqueceu de José. Ele poderia confiar no copeiro achando que ele ia fazer isso. Mas na realidade, o coração de José estava em Deus. Ele confiava em Deus. E mais uma vez ele sofreu essa desventura. Ele foi esquecido. Então o que a gente pode tirar disso? Que se nós depositarmos a nossa confiança nos homens, nós vamos se frustrar. Mas se nós depositarmos a nossa confiança em Deus, nós vamos viver as promessas, viver aquilo que Deus reservou para cada um de nós. Então, Juvenis, o que nós aprendemos aqui neste tópico é que Deus, ele nunca vai revelar o processo que a gente vai passar, mas o propósito sim. Então, esse é um convite para você que está me escutando a viver o processo com olhar no propósito. E como José estava confiado em Deus e não nos homens, chegou o momento que o copeiro, por algum milagre, vamos assim dizer, se lembrou dele. 2 anos depois de tudo isso ter acontecido, Faraó teve um sonho que ninguém conseguia interpretar. Aí, nessa situação, o copeiro se lembrou de alguém que interpretou o seu sonho na prisão e falou de José para Faraó. Faraó teve um sonho de 7 vacas gordas que subiam e ficavam por um tempo. O problema é, depois apareciam 7 vacas muito magras. E elas devoravam as 7 vacas gordas. E não parecia que elas tinham comido. Elas continuavam magérrimas. Aí José deu a interpretação. Vão acontecer 7 anos de muita fartura. O negócio é que depois disso, vai vir 7 anos de muita fome. E vai ser uma fome tão grande que parece que esse período de fartura nem aconteceu. Mas depois que José interpreta o sonho, José dá a dica para Faraó. Durante esses 7 anos, juntar muita comida para quando chegar o tempo de fome, ter a reserva e ter o estoque para gastar. Faraó ficou tão impressionado, primeiro com a interpretação do sonho e segundo com a sabedoria, que foram 2 coisas, diga-se de passagem, que Deus deu a José, que ele falou, com um crente desse aqui na minha frente, quem mais que eu vou querer para gerenciar isso tudo? E Faraó levantou José como governador do Egito. Depois de Faraó, José era um homem mais poderoso que tinha lá. E foi nesse momento, depois de tantos anos, que o sonho que Deus deu a ele se cumpriu. A história de José exemplifica de maneira brilhante que Deus nunca perde o controle da situação. José nunca esteve nas mãos de seus irmãos, nunca esteve à mercê da vontade de Potifar, nem nunca dependeu da memória ou da gratidão dos copeiros. Deus sempre tem um plano, apesar que a gente pode ver tudo desmoronando ao nosso redor, na nossa vida, na nossa família. Mesmo nas piores diversidades, Deus sempre tem um plano, um projeto implacável, perfeito e impossível de ser alterado por terceiros. E como nós aprendemos, há sempre uma recompensa para quem é fiel. Aí galera, é o seguinte, já deu 5 horas da tarde, não quero trabalhar nem um minuto que essa empresa não paga hora extra pra mim. E aqui, eu tava vendo aqui que a empresa tem bastante capacete. E eu tô fazendo uma obra lá em casa e eu preciso usar um capacete. Eu acho que eu vou levar da empresa pra poder usar. Ué, mas isso é roubo. Ué, mas e daí? E daí? E daí, ó, vou fazer o seguinte, vou levar e vocês não vão falar nada, ok? Não. Quietinho. Não concordo. Quietinho. Opa, beleza, chefe? Você manda? Licença aí, calma aí.
Então, ocorreu uma situação que um dos nossos equipamentos foi roubado aqui na empresa. Aham. Você saberia me dizer quem foi o culpado? Sim, não, chefe. Sabia de nada, não. Tem certeza? Sim. Opa, chefe, o senhor me chamou? Então, Com licença. eu fiquei sabendo de uma situação que aconteceu ontem e eu queria que você me respondesse com sinceridade. Você sabe de alguém que roubou algum equipamento aqui da empresa? Sim, eu sei. Pode entrar. Opa, com licença, chefe, o senhor me chamou? Então, primeiramente, onde está seu capacete? Meu capacete? Deixou no armário. Ah, sim. Deixei lá com minhas coisas. Então, ontem aconteceu uma situação muito delicada aqui na empresa, que um equipamento nosso foi roubado. Sério? O que foi? Você saberia nos dizer quem foi? Então, ontem eu tava com o pessoal de sempre, que o senhor sabe, com o Robson, com o Wellington. A gente tava conversando e depois foi embora. Eu não vi ninguém levando nada não, só vi levando os pertences pessoais mesmo. Tem certeza? Absoluta. Então, senhor, foi o Rogério. Então, o nosso conselho tomou uma decisão e você está sendo desligado da nossa empresa. Ué, mas por quê? Porque você omitiu um fato que foi ocorrido. Ué, mas não fui eu, cara, não. Ué, mas por que, chefe? Você sabe que eu prezo com a segurança da minha empresa. Claro. Então, eu coloquei câmeras em todos os ambientes. Todos os ambientes de trabalho? Sim. E para descobrirmos o culpado, nós olhamos as gravações e vimos que você foi quem roubou o capacete. Chefe, eu posso explicar. Eu tava precisando somente de um capacete. Não foi algo muito grande, não foi dinheiro, não foi algum equipamento caro. Só era um capacete que a empresa já tem muitos. Se você tivesse me pedido, eu poderia ter até dado um capacete novo para você. Mas você preferiu roubar do que vir falar comigo. Não é possível, velho. E agora? Que absurdo. Fiz nada. Quer saber? Também não quero trabalhar nessa empresa, não. Então, o nosso conselho tomou uma decisão e você está sendo promovido. Parabéns. Sério, chefe? Mas por quê? Porque você demonstrou confiança e a nossa empresa precisa de mais pessoas como você. Muito obrigado, chefe. Garanto cumprir com a verdade sempre. José, depois de ter passado isso tudo, o que eu aprendo com ele é o seguinte, que quando ele é colocado na cisterna, para os irmãos que estavam ali, era a morte dele. E talvez eu esteja falando para muitos juvenis que estão me escutando, talvez achem que os seus sonhos, seus talentos estão apagados ou mortos. Mas no final da história de José, vai dizer que tudo aquilo que os irmãos dele fizeram para mal, Deus transformou em bênçãos. Nesse momento, em Gênesis 50, José já era governador. Porque no momento que você está passando, é muito fácil ver dentro de uma tristeza e não ver as bênçãos que Deus tem para o futuro na sua vida. Mas eu quero profetizar na sua vida e dizer que Deus tem bênçãos para sua vida, para sua futura família, para sua família, para sua escola. Deus, você não é fruto do acaso, você é uma pessoa amada por Deus, você tem as características que você tem, o jeito que você é, foi Deus que te programou assim. E só havia uma pessoa mesmo que poderia minar os planos de Deus na vida dele, que era o próprio José, de não cumprir aquilo que Deus já tinha estabelecido para a vida dele. Quero dizer para você, juvenil, que Deus sabe recompensar aqueles que são fiéis na obra dele. Então, juvenis, a gente viu José, um homem que com a idade de vocês foi traído pelos seus irmãos, vendido por eles, depois foi caluniado por uma mulher maligna, depois foi esquecido pelos seus amigos e, de repente, do nada, virou governador do Egito. Olha como é que Deus pode mudar as coisas da noite para o dia. Mas saiba que teve um propósito em tudo aquilo que ele passou. Deus estava amadurecendo José. Ele não ia simplesmente, pronto, virei governador do Egito. Ele tinha que aprender muitas coisas que foi passando por essas situações da vida, Deus foi capacitando ele. Então, a principal lição é: a gente deve permanecer fiel a Deus, independente da circunstância. E agora, chegou o nosso momento tão especial. Momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses
que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor Juvenis! Meu nome é Sofia e estamos agora no nosso quiz. E a primeira pergunta é: quantos anos tinha José quando foi vendido por seus irmãos? Alternativa A, 15, ainda imaturo e sem experiências espirituais profundas. B, 16, em plena juventude, mas sem expressão destacada. C, 17, já revelando seu chamado profético enquanto pastoreava os rebanhos de Jacó. Alternativa D, 18, no limiar da maturidade, mas ainda sem reconhecimento entre os irmãos. Qual será? Tempo na tela! E se você marcou a alternativa A, você errou. Alternativa C, na verdade. 17 anos, já revelando seu chamado profético enquanto pastoreava os rebanhos de Jacó. Segunda pergunta: por que os irmãos de José o rejeitaram e o venderam? A, seus sonhos proféticos, considerados arrogância por parte dos irmãos. B, o favoritismo explícito de Jacó, que o tratava com distinção em relação aos demais. C, a negligência de José nas tarefas familiares. Ou D, sua atitude desobediente diante das ordens dos irmãos mais velhos. Qual será? Tempo na tela! E a alternativa correta é a letra B, o favoritismo explícito de Jacó, que o tratava com distinção em relação aos demais. Pergunta número 3. Por que José foi preso na casa de Potifar? Alternativa A, uma falsa acusação feita pela esposa de Potifar após José recusar-se a pecar contra Deus. B, um suposto interesse amoroso que José alimentava pela esposa de seu senhor. C, uma acusação de furto sem provas concretas. D, a desobediência contínua às ordens de Potifar. Qual será? E como vocês já sabem, tempo na tela! A alternativa correta é a alternativa A, uma falsa acusação feita pela esposa de Potifar após José recusar-se a pecar contra Deus. Quem mencionou José a Faraó e por quê? Alternativa A, um egípcio qualquer que ouvira rumores sobre os dons de José. B, Potifar.
ao reconhecer a injustiça que cometera contra seu servo. C. O padeiro, por ter sido restaurado ao cargo graças à interpretação correta de seu sonho. Ou D. O copeiro, por lembrar de José após ter seu sonho interpretado. Qual será? Tempo na tela! E se você respondeu a alternativa D, está certíssimo. O copeiro, por lembrar de José após ter seu sonho interpretado. Pergunta número 5. Quem poderia ter impedido o cumprimento dos planos de Deus na vida de José? A. Os irmãos que o traíram e o venderam como escravo. B. A esposa de Potifar, ao promover sua queda com uma mentira. C. O próprio José, caso tivesse escolhido murmurar, desobedecer ou se afastar da fidelidade de Deus? Ou letra D, o copeiro, por negligenciar sua promessa de lembrança após deixar a prisão? E a alternativa correta é a letra C, o próprio José, caso tivesse escolhido murmurar, desobedecer ou se afastar da fidelidade a Deus. E foi isso o nosso quiz de hoje, juvenis. Espero que tenham acertado todas. Até a próxima! Então vamos finalizar nossa aula orando, assim como nós começamos orando. Senhor, te damos graças, meu Deus, por aprender mais sobre a tua palavra, sobre a vida de José. Nos ajuda agora, Senhor, a aplicar essa verdade, Senhor, na nossa vida, em nome de Jesus. E que o Senhor nos ajude, Deus, a fazer a tua vontade e a guardar nas suas promessas, Senhor, sendo fiéis ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, Tchau. tchau, juvenis. Tchau, juvenis. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente? Me fala outra palavra. Eu vou falar predileção, vou embolar. Perfeito, pra pegar e pum, jogar ele. Prum, ficou massa. Assim como iniciamos, orando, vamos terminar orando. Pedro, eu tava gravando com ele aquele dia, cara, não tinha espaço nenhum. Tava assim, igual Isso. o Rex. É, quase isso daí. Só que tinha um problema de José. José parecia demais comigo. José era muito bonitão. Corta isso. Não, não, deixa isso na aula. Pois corta isso, tá, gente? Corta isso, tá, gente?